Aí, moçada, esse vídeo tem duas intenções hoje. A primeira é levantar a tag "Tira da gaveta o Gilmar Mendes". Temos de impeachar esse cara, o Gilmar Mendes. Temos que impugnar, tirar o Gilmar Mendes do governo. E a segunda intenção é a tag "Confessa, Lula, confessa". Uma mensagem para o Lula. Faça como seu amigo Sérgio Cabral e fale a verdade. Entre na delação premiada. Entregue os nomes que você sabe quem são. Entregue os nomes que estão no STF também, no esquemão. A esquerda corrompeu o Brasil. Entende isso? Corrompeu o Brasil. A direita também foi corrompida pela esquerda, mas a maioria do povo acordou. E não foi 57 milhões, e sim mais de 70 milhões, pois nós sabemos muito bem que as urnas foram fraudadas. Então, somos 70 milhões guardando a Constituição. Você entende que nós estamos guardando a Constituição? Sim, porque o STF já era. Espero que os novos políticos façam a diferença e que restituam a verdadeira democracia. Aí, moçada, lembre-se que para comentar é preciso se inscrever e ativar o sininho. O seu comentário complementa e dá qualidade aos nossos vídeos, beleza? Vinheta! Mais de 6.000 petições de impeachment a Gilmar Mendes rodaram por aí. Vocês se lembram disso? A maior petição tem mais de 3 milhões de assinaturas. Mas o que aconteceu com as petições? Eu te digo o que aconteceu. O STF e o Senado engavetaram todas as petições. Quem é que tem medo do Gilmar Mendes? Quem está nas mãos dele? Quem deve favores a essa máfia dele? Quem lhe deve favores? Favores do tipo máfia? Será que ele tem capangas ou será que são só dossiês? Será que ele segura dossiês dessas pessoas? Será que ele tem gravações de graúdos, de gente graúda do governo? Ou será que estão todos amarrados como num jogo cama de gato? Por que todos engavetaram e vão continuar engavetando as petições de impeachment para botar esse cara fora do governo brasileiro? Será que estão todos no bolso dele? Meu, acaba de me cair a ficha. Você lembra dos estudantes com o dedo um no do outro? Com o dedo um no do outro. Olha aí a foto. Eu não vou botar a foto inteira porque pode ter criança aí na sala, não é mesmo? Então, caiu a ficha, cara. Os políticos devem um para os outros. Estão todos com o dedo no C. Estão todos com o C na seringa. Entendeu, mano? Estão todos amarrados, todos na cama de gato. Antes de falar sobre esse dono do Brasil, antes de falar sobre o grande manipulador, que se acha um semideus, quero mencionar o Sérgio Cabral, porque ele mostra a nossa verdadeira verdade. Veja só, depois de tanto se proclamar vítima inocente, o Sérgio Cabral, além de confessar que roubou e roubou mesmo, ele confessou que é um viciado em roubar. Começou a entregar todas as seclas do bando, o Pezão, Eike Batista, ministro do Meio Ambiente e outros ministros, inclusive do STJ. Entregou também o Lula ladrão, mano. Ô Lula, se entrega também, cara, vai na onda. E ele ainda, o Sérgio Cabral, ainda vai entregar muita gente. Vocês sabem ao que eu cheguei à conclusão? Que a esquerda e a direita no Brasil foram poucos que fizeram parte desses partidos. Deixa eu tentar explicar isso. O que eu quero dizer com isso é que os partidos que formaram até agora o nosso cenário político foram partidos com a ideologia da partição, da partilha entre eles, entendeu? De tudo aquilo que foi roubado, eles partilhavam tudo aquilo que roubaram. Dá para entender isso? Não era um partido político com ideologias. Não existiu uma esquerda ou uma direita no Brasil. O que existiu até agora são gangues, são facções que nos venderam uma fachada de normalidade, de país, de nação, de carnaval, nação da felicidade, futebol, droga, sexo. Não é uma ficção não, mano. Isso aqui não é um filme de ficção, estou te contando. Isso é a dura realidade em que nós vivemos no passado e ainda estamos vivendo. A dificuldade que o Bolsonaro vai ter para mudar isso é muito grande, mas nós podemos ajudar. Saindo às ruas, convocando as pessoas, fazendo barulho no Twitter,
exigindo que os movimentos que estão aí, Vem Pra Rua, todos esses movimentos, que eles ajudem a trazer o povo para impeachar, por exemplo, para começar a impeachar o maldito Gilmar Mendes. Olha só, o ex-diretor da empresa paulista de desenvolvimento rodoviário, a Dersa, o Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi preso no dia 6 de abril de 2018. Ele foi preso pela Polícia Federal, que cumpriu um mandato de prisão preventiva contra o Paulo Preto. Mas assim que ele foi preso, o Gilmar Mendes lhe concedeu um habeas corpus. Neste ano, em 19 de fevereiro de 2019, o Paulo Preto é preso novamente durante a 60ª Operação da Lava Jato, conduzida pela Polícia Federal. A juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Criminal de São Paulo, sentenciou-o a 27 anos de prisão. Ele é acusado de desvios de 7,7 milhões de reais da Dersa. E, novamente, o Gilmar Mendes vai tentar soltá-lo. O que você acha? Será que eles são amiguinhos? Eu acho que sim. Porque não pode ser. O Paulo Preto, operador de 100 milhões, ele guardava 100 milhões num bunker. Era tanta nota que estava fechada num lugar sem ventilação que os caras tiravam as notas para tomar banho de sol. Dá para entender isso? O Gilmar Mendes, além de ministro do STF, foi presidente do TCE, latifundiário, pecuarista, fornecedor da JBS e dono de um instituto de educação que recebeu patrocínio de 2 milhões de quem? Do Joesley. É casado com a Guiomar Feitosa. A Guiomar, além de advogada, a Guiomar, a esposa do Gilmar, a Guiomar, além de advogada no escritório do Sérgio Bermudes, advogado que defende o EIC e que foi julgado por Gilmar Mendes. Dá para entender? A esposa do Gilmar, a Guiomar, é vinda de uma família cearense do ramo dos transportes, é tia e madrinha de casamento, junto com o Gilmar de Francisco Feitosa Filho, casado com a Beatriz Barata, neta de Jacob Barata, que por acaso é também dono de 3 empresas de ônibus, com contratos no estado do Rio e Portugal, país onde o Instituto Gilmar faz seminários anuais com patrocínio da FEComércio Rio de Janeiro. É também cliente de Guiomar, e tendo como convidados FHC e João Dória. Dá para entender essa coisa toda, esse emaranhado? E ele é dono de um vastíssimo patrimônio. A revista Cruzoé conseguiu enumerar uma boa parte dos bens, algo realmente impressionante, que inclui casas, apartamentos, fazendas, rebanhos de gado e cotas de participação societária numa faculdade, do qual o Gilmar Mendes é sócio, a IDP, e no escritório de advocacia, que ela é sócia do escritório do Sérgio Bermudes. Um apartamento em Lisboa de 137 metros quadrados e 9 cômodos. A localização é impecável, moçada. Uma das regiões mais nobres na capital de Portugal. Segundo estimativas de especialistas, ouvidos pela revista Cruzoé, o valor gira em torno de 1 milhão de euros, cerca de 4,2 milhões de reais. Uma casa no Lago Norte, em Brasília, avaliada em 1,4 milhões de reais. Uma mansão às margens do rio Paranoá, com jardins bem cuidados que abrigam emas, lembrando os gramados extensos do Palácio Alvorada. Gilmar ainda tem 3 milhões de reais em valor de mercado em imóveis localizados na parte sul da cidade. São 2 salas comerciais pequenas, com cerca de 30 metros quadrados cada, em áreas nobres de Brasília. Ela é proprietária também de um flat de valor estimado de 400 mil reais, em uma casa no Lago Sul, onde o imóvel vale pelo menos 1,6 milhões de reais. Gilmar, por sua vez, tem 2 casas no Lago Norte de Brasília, terrenos em 2 áreas que valorizam com a expansão da cidade, e um apartamento de 1 milhão de reais localizado na Asa Norte, outra zona nobre da cidade. Gilmar tem como seu negócio mais lucrativo o IDP, o Instituto Brasiliense de Direito Público, uma faculdade de direito relevante no mercado. Na sociedade, o ministro é dono de pelo menos 6 milhões de reais em cotas. No Mato Grosso, o ministro é proprietário de 3 fazendas, cada uma com cerca de 5 mil hectares. Fazenda Santa Cecília, Fazenda Jaó e Fazenda Estreito do Rio Claro. Gilmar tem um rebanho de pelo menos 1.000 cabeças de gado. Sem dúvida, um casal altamente privilegiado e bafejado pela sorte. A fonte
Eu cito aqui, do que eu acabo de ler, foi da revista Cruzoé. Nós, o povo, exigimos o impeachment do Gilmar Mendes. Ele deve ser o primeiro a ser impeachado. E depois, o Dias Toffoli. Entenda, enquanto o Gilmar estiver no poder, o Brasil não muda. Enquanto o Gilmar estiver no poder, o Brasil não muda. Então, hashtag, tire Gilmar da gaveta. Tire o impeachment do Gilmar da gaveta. Mais de 6 impeachments sumiram no Senado, no STF. Nós queremos o impeachment de Gilmar Mendes. Isso é mais importante do que a Ilona, é mais importante do que tudo, porque se o Gilmar continuar no poder, o Brasil não muda. Enquanto o Gilmar continuar no poder, o Brasil não muda. Zangão Blues.